Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje um dia com muitos acontecimentos importantes, traições que podem balançar ainda mais o já super balançado governo Bolsonaro e que pode interferir, inclusive, no destino político do presidente da República. Nós vamos tocar nessa situação, vamos analisar também, como fazemos sempre, a live do presidente que ele faz toda quinta-feira, que estranhamente é sonegada, ou as lives são sonegadas pelos grandes veículos de informação, numa omissão jornalística absolutamente inexplicável. O que tem por trás desse tipo de situação? Bom, nós vamos analisar tudo isso. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha porque você ajuda outras pessoas a virem participar conosco, conhecer o nosso espaço também e mande suas críticas, as suas sugestões que são sempre lidas e são sempre consideradas. Como nós fazemos todas as sextas-feiras, hoje é dia então de fazer as nossas análises. Então, estão acontecendo vários episódios, a gente vai tentar conectar uns com os outros aqui e tentar fazer que o nosso programa seja bem sintético. Vou começar então com a live de ontem. Eu não vou colocar nem nenhuma imagem aqui, gente. Basta que a gente saiba que o presidente ele colocou o ministro Marcos Pontes e depois o ministro Salles lá do Meio Ambiente. Como sempre acontece, tem situações ali que são absolutamente inexplicáveis de não serem cobertas pelos veículos de comunicação. O presidente ele faz ali naquele espaço uma autopromoção permanente. Só que quando ele faz essa autopromoção e ele conta mentiras, e essas mentiras são amplificadas pelas suas redes sociais e não são contestadas pelos grandes meios de comunicação, elas se convertem em verdades para essas pessoas. E aí, quando a gente tem pesquisas de opinião, a gente tem esse número espantoso de 30% dos entrevistados dizerem que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. Qual é a base informativa que essas pessoas têm para acreditarem que o governo é ótimo ou é bom? No que está sendo bom ou ótimo? Educação, saúde, saneamento básico, o quê? Economia, os preços do supermercado que abaixaram, o preço do combustível, o preço da energia elétrica, aumentou o emprego. O que esse governo faz para receber uma avaliação de bom ou um governo ótimo? Só tem uma explicação, gente. Ou uma desinformação desses 30%, que eles não conseguem entender o que está acontecendo, ou os 30% estão entendendo o que está acontecendo e eles têm um desvio de personalidade, são psicopatas, que não estão se importando com mortes aqui no nosso país, não estão se importando com a maldade e se identificam com o Bolsonaro. E, de repente, são as duas coisas. Você vai encontrar pessoas ali que têm uma deformação de personalidade, né? E tem informação também, como é que a gente lida com isso. Mas eles têm essa contribuição dos grandes meios de comunicação que não ajudam as pessoas a refletirem do que está acontecendo. O presidente, nessa sua autopromoção, ele disse que o governo está reduzindo impostos, sempre impostos de importação. O que acontece é que é o seguinte, eventualmente um preço de alguma coisa pode ficar mais barato, mas ele quebra a indústria nacional. Ele gera mais desemprego aqui no nosso país e gera uma perda de receita. E ele estava se ufanando ontem que ele abaixou o preço, abaixou a tributação dos skates. Que agora você, meu senhor, minha senhora, vocês podem comprar o seu skate para se locomover, que vocês vão pagar um pouco mais barato, né? E que os instrumentos musicais também, de corda, também tiveram uma redução na tarifa de importação. Ele chamou o ministro Marcos Pontes, né, sempre chamando o ministro de Marcão, é Marcão para cima, Marcão para baixo, ninguém sabe o que o Marcos Pontes está fazendo ali, porque, inclusive, no orçamento da área dele, de ciência e tecnologia, que mingua a cada ano, nesse orçamento que está sendo promulgado agora, que está sendo sancionado, há uma redução mais severa ainda para bolsas, para pesquisa, para desenvolvimento de projetos tecnológicos. Então, o que ele está fazendo ali? O Marcos Pontes, hoje, ele é muito mais conhecido por ser um garoto propaganda de travesseiro do que um ministro de ciência e tecnologia. E aí ele chamou o ministro e disse para ele explicar para a gente que o governo Bolsonaro está desenvolvendo uma vacina 100% nacional. E não aquela vacina Mandrake de São Paulo, com participação de norte-americanos. Gente, com tudo que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, tem cabimento um presidente da República ainda falar mal da única vacina ou da vacina que está sendo responsável por mais de 80% da imunização de brasileiros? Não fosse a vacina Mandrake, que em outro momento era a vacina chinesa, a situação do nosso país estaria aqui com
uma tragédia sem precedentes, né? E aí muita gente acha que esse é o comportamento de 30% de aprovação, né? Que merece essa aprovação. Ele falou de outros assuntos, sempre xingando o Mandetta, e mais uma vez ele levantou a questão da água de coco. Ele defendeu mais uma vez o medicamento, todo mundo conhece, e que é só no Brasil e só ele que defende essa coisa absolutamente anticientífica. O argumento dele acaba iludindo as pessoas que pegam esse argumento simplório e entendem que faz lógica, que tem alguma lógica. Por exemplo, ele usa como exemplo que na Guerra do Pacífico o cara levava um tiro lá e não tendo plasma, não tendo sangue, o cara recebia água de coco e se salvava. Por que não se faz isso com medicamento aqui no nosso país, já que as pessoas estão necessitando? Bom, se a gente for usar essa metáfora, essa alegoria, né, a gente poderia dizer o seguinte, se estivéssemos agora numa guerra, o presidente da República ele estaria estimulando todo mundo a ir para uma guerra, ou mais, ele não teria feito nada para que não houvesse guerra, e dissesse para as pessoas, olha, podem ir para as guerras, podem ir para os combates, para as batalhas, porque se vocês levarem tiros, se vocês forem baleados, vocês terão milhões de cocos, vocês terão carretas carregadas de coco para tomarem uma transfusão de água de coco. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. O presidente estimulou as pessoas a se contaminarem, não fez nada para que a doença não se expandisse, não salvou uma única pessoa e fica dizendo, oh, meu amigo, pode se contaminar, porque se você ficar muito doente, está arriscado você até se salvar com esse remédio que a gente não sabe se ele pode te curar. Bom, então isso acaba fazendo sentido para algumas pessoas. E como isso não é contestado, não é mostrado que nem na Guerra do Pacífico aconteceu esse tipo de situação. Isso é uma lenda que uma pessoa foi salva porque tomou água de coco nas veias, né? E aí ele recebeu o Salles, e o Salles disse que com R$1 bilhão, né, espera que o governo de Biden mande uma grana para cá, porque isso vai ajudar a zerar o desmatamento. Olha que coisa incrível. Ele está mendigando R$1 bilhão e o governo Bolsonaro está dando 17 bilhões de reais para empresas privadas comprarem a empresa de águas e esgotos aqui do Rio de Janeiro. Isso aqui é a SEDAI. Isso aqui com o apoio do ministro Fux, né, que já disse que vai ajudar o governo, né, como puder. O que mostra para a gente, o ministro Fux aqui, ele está dando uma decisão onde a empresa de água e esgoto, que vai ganhar a licitação aqui no Rio de Janeiro, vai ter 35 anos para explorar tarifas, não é? Porque essa privatização, ela não impõe a redução de tarifas. Ninguém vai pagar mais barato na sua água e no seu esgoto. Não. Ele continuará a subir, só que o lucro, ao invés de ser revertido para o Estado, será revertido para as empresas que vão explorar. Então, eles vão ganhar 17 bilhões para cobrarem a nossa conta. Se você não pagar, eles cortam a sua água e você que morra feliz, morra de sede. Então, o ministro ficou mendigando isso aí lá, enfim, ficou fazendo autopromoção, dizendo que os países desenvolvidos, eles têm que nos agradecer porque nós temos a floresta e nós estamos alimentando o mundo com oxigênio e não estamos recebendo nada. Que raciocínio, hein? Porque o Brasil se industrializou muito lentamente, os outros países poluíram muito mais do que a gente, então eles estão nos devendo. Por esse raciocínio, vocês sabem quanto é que vai vir para o Brasil? Zero. E ele disse para o Bolsonaro, que o Bolsonaro não sabe o que acontece no governo dele, não tem nenhum tipo de conhecimento do que faz. Ele falou assim, presidente, sabia que o seu governo desativou 600 usinas de lixo? 600 lixões. Gente, como é que é isso? Você que tem um lixão perto da tua cidade, o lixão desapareceu, para onde o lixo está sendo atirado? Está sendo feito o que com esse lixo? Qual é o investimento que o governo federal fez nesse tipo de projeto? Bom, eu fui ver o que se gastou nesse projeto até agora, a importância de R$9 milhões. 9 milhões de reais dá para desativar 600 lixões no nosso país? É claro que nós estamos diante de mais um estelionato. Quem está arcando com qualquer tipo de transformação dos seus lixões são os municípios por conta de uma lei que foi aprovada há mais de 10 anos. Mas, enfim, são essas as pessoas que estão no nosso governo, né? Não dá para dizer aí que a gente está diante de pessoas que têm caráter, né? E aí a gente vai vendo, vai conectando um ponto aqui ao outro. O presidente da República hoje está na região norte e a agenda presidencial aqui nos dá conta dos seguintes fatos. Partiu de Brasília às 7h30 da manhã e às 10h10 já teve uma reunião com líderes evangélicos
lá em Manaus. O presidente foi receber o título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa, dada por um deputado militar, que deu lá a comenda lá para o Bolsonaro, e ele foi lá receber e leva uma penca de pessoas com ele, né? É um negócio impressionante, como é que nós estamos pagando isso aí, né, gente? Os ministros todos vão nessa história, um monte de Asseca, um monte de Aspone. E um detalhe, né? Ninguém viaja de graça, todo mundo recebe uma diária para ficar o dia todo nessa história aí. Não é à toa, então, que esses aviões vão abarrotados de assessores, está todo mundo botando uma grana a mais no bolso. E o presidente fez um discurso lá totalmente esquizofrênico, para não dizer mentiroso e salafrário, né? Ele disse coisas do gênero que nós fizemos uma diferença. Agradece muito lá o povo do Amazonas, porque se não fosse o povo ter escolhido ele, fosse o Haddad, que a tragédia seria gigantesca, que os danos ali só não são maiores porque nós tivemos como ministro o Pazuello e a sua equipe. Olha só, está elogiando o Pazuello, num dia onde o Pazuello foi apontado como principal responsável da tragédia por um assessor direto do presidente da República. Por isso que muitas pessoas estão dizendo, inclusive, que colocar o Pazuello agora como responsável central da pandemia, dos danos, é uma estratégia para tentar aliviar Bolsonaro. Mas será que isso vai dar certo? Pois bem, e ele, em dado momento, ele se reporta ali ao Malafaia, dizendo assim: Malafaia, eu quero agradecer porque agradecer a você porque Deus é que salvou minha vida. É difícil entender o que o presidente fala, mas é uma compulsão muito grande de estar se reunindo toda hora com líderes evangélicos e com pessoas da área jurídica dentro do Palácio do Planalto. É sinal que ele está muito preocupado com uma futura prisão, futuras consequências graves na sua vida, na sua liberdade, já que ele fala tanto isso, mas ele está preocupado, eu estaria preocupado também, num outro plano espiritual, né, em resolver as questões também com o Todo-Poderoso. E nesse discurso aí ele elogia o Queiroga como sendo um ministro da Saúde que estará dando continuidade ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro não, ao Pazuello. A entrevista do Van Garten contra Pazuello é vista como canalice pelo Palácio do Planalto. As redes bolsonaristas estão todas em silêncio, ninguém está falando nada sobre a entrevista que deu esse Van Garten. E esse Van Garten, gente, é essa figura aqui, né? Vamos ver se dá para vocês verem aqui. O Van Garten é esse cidadão que foi o responsável, né, em conectar o Bolsonaro com muitos empresários. Você vê a cara do indivíduo aqui, você vê que é um cara com a cara bastante equilibrada, para dizer o mínimo, né? Está lá no hospital com essa plaquinha aí, e ele teria levado uma série de empresários para conhecerem o Bolsonaro nas eleições, na véspera das eleições de 2018, né? E se tornou um fiel escudeiro. E está muito próximo do Bolsonaro porque ele é também um dos alunos do Olavo de Carvalho, junto com o Von Traub, o Ernesto Araújo. Ele é dessa safra, aquele lá do Goebbels, lá da cultura, enfim. Essa gente estranha toda que faz tanta agitação dentro do governo para distrair a atenção, para que nós não percebamos que o Brasil está sendo entregue de mãos beijadas pelo ministro da Economia, que está se fazendo de morto, mas nos bastidores ele continua todos os dias a fazer alguma coisa contra o Brasil. Para você que não viu essa entrevista do Van Garten, ele colocou a responsabilidade de tudo que está acontecendo hoje nas costas do Pazuello. O que está sendo considerado uma grande traição ao Pazuello, porque o Pazuello, todo mundo viu que ele foi um capataz, um pau-mandado do presidente da República. É um general que se colocou numa condição de se auto-humilhar ou de aceitar a desmoralização feita pelo Bolsonaro e não reagir. Aquele negócio aqui, um manda e o outro obedece. Então, o Van Garten agora está dizendo que o atraso nas vacinas, a burocracia, o nó que foi dado, é culpa exclusiva do Pazuello. Isso para tentar retirar a responsabilidade do Bolsonaro. Só que isso não vai colar, gente. Se ele está fazendo isso como uma estratégia para que na CPI o Pazuello seja sacrificado para liberar o Bolsonaro de responsabilidade, ele está ajudando mais ainda o Bolsonaro se enrolar. Porque na medida que ele atribui responsabilidade direta ao Pazuello, e todo mundo sabe que o Pazuello não tinha vida própria, porque, vamos falar a verdade, né? Mais uma vez, o Pazuello nunca poderia, moralmente, ter aceitado o cargo porque ele não tem competência para cuidar dessa área.
mas mesmo assim, para ganhar um contra-cheque mais gordo e para nomear uma série de compadres, ele aceitou esse cargo, mesmo que isso tenha custado a morte de milhares de brasileiros e a destruição de uma série de pessoas na sua saúde. Hoje, para reforçar isso aqui, tem uma matéria no jornal que devia ser mais iluminada, né, gente? O Brasil está hoje com 1.400.000 pessoas com sequelas graves por conta da Covid, sem falar nas pessoas que estão morrendo depois de terem passado por uma UTI. Então, nós estamos vivendo uma tragédia sem precedentes, e isso não é responsabilidade apenas de um ser humano, não foi por falta de aviso. Existe uma estrutura muito grande que está operando para que esse resultado pior tenha acontecido com o nosso país. E, infelizmente, a nossa elite econômica, a elite empresarial que está ganhando dinheiro com a pandemia não está se importando com o que está acontecendo com o povo brasileiro. Então eles vão deixando o Bolsonaro, contanto que o Bolsonaro não os atrapalhe, não mexa no dinheiro deles, eles vão sustentando, inclusive os grandes meios de comunicação, porque a interrupção do mandato do Bolsonaro, que deve acontecer, não tem como esconder essa situação, isso retirará o ministro da Economia, ao que tudo indica, da pasta que ele está comandando, e muitos negócios serão paralisados. Muitas situações que nós não estamos vendo agora serão paralisadas. Então eles mantêm o Bolsonaro respirando por aparelhos, porque isso representa dinheiro no bolso de muita gente. E por isso que o Bolsonaro não é exposto, inclusive nas suas lives. Essa traição do Von Garten pegou muito mal, eles não estão conseguindo digerir isso nem dentro do núcleo olavista, bolsonarista, e certamente será mais um combustível para essa CPI, para que o mandato do Bolsonaro seja antecipado, o fim do seu mandato, pela implementação de uma CPI que não só crie responsabilidades políticas, mas que aponte as responsabilidades criminais dessa figura que está hoje na presidência da República. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas luzes, mande seus comentários e vamos continuar aqui, porque tem muita coisa que está acontecendo no nosso país e a gente não vai deixar de falar sobre elas, não. Um grande abraço, até o próximo encontro.